Graça e paz, meu amado. O meu desejo é que a graça do Senhor se derrame abundantemente sobre a sua vida e a vida da sua família. Os discípulos perguntaram a Jesus acerca de qual deles era o maior. Jesus então lhes respondeu, chamando uma criança, colocando-a no meio entre eles e dizendo o seguinte: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, nunca entrareis no reino do céu. Essa palavra de Jesus é uma palavra extraordinária. Jesus está dizendo àqueles homens que para que eles entrem no reino dos céus, eles precisam experimentar uma conversão, uma transformação interior. O coração deles deve ser mudado, para que eles se tornem humildes e simples como as crianças, para que desta maneira eles possam pertencer ao reino de Deus. Jesus, inclusive, no verso 4, vai dizer que aquele que se tornar humilde como aquela criança, essa pessoa será o maior no reino dos céus. Lembremos-nos sempre disso. Nós só podemos entrar no reino dos céus quando somos humildes. Jesus falou que bem-aventurados os humildes, deles é o reino dos céus, deles é o reino de Deus. Então nós devemos guardar isso em nosso coração. É preciso que experimentemos uma mudança radical em nosso interior. Precisamos reconhecer a nossa falência espiritual, a nossa dependência do Senhor, para que possamos ser salvos, para que possamos pertencer ao reino de Deus. É isso que Jesus quer que aqueles homens entendam. Por isso ele chama aquela criança e faz daquela criança um modelo, um exemplo para aqueles homens. Mas o que há de tão especial nas crianças para que Jesus as use como exemplo daquilo que ele quer ensinar a seus discípulos? Primeiro, é evidente o fato de que aquela criança era obediente. Jesus a chamou e ela veio. Ela se colocou no meio daqueles discípulos, homens muito mais velhos, muito mais maduros do que ela, mas ela, em obediência, se colocou naquela situação. As crianças são naturalmente obedientes. Elas entendem aquilo que lhes é ensinado e, em geral, elas obedecem aos ensinos que recebem. E dessa maneira, elas vão crescendo na convivência com seus pais, aprendendo as normas da casa e obedecendo a essas normas. Assim também deve ser o cristão. O cristão deve ser uma pessoa que, conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, obedeça a essa vontade. As crianças, elas são pessoas confiáveis. As crianças têm uma fé simples nas promessas que lhes são feitas. Não importa se as promessas são grandiosas ou são simples. Elas confiam que aquilo que lhes foi prometido será feito. Elas se lançam sobre essas promessas com a simplicidade da fé e aguardam até que essas promessas que lhes foram feitas se cumpram em suas vidas. Assim também deve ser o cristão. Por isso que Jesus usa a criança como exemplo. Porque o cristão também deve ser uma pessoa que espera em Deus o cumprimento das suas promessas para a sua vida. O cristão é uma pessoa que é racional, sim, mas uma pessoa que tem fé em Deus e uma fé simples, confiando que Deus é capaz de cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido realizar em nossas vidas. O cristão, na verdade, está sempre com o coração aberto, cheio de esperança em Deus, de que Deus vai cumprir na sua vida todas as suas promessas para esse tempo e para a eternidade. Meu amado, o cristão, ele deve ser como uma criança, uma pessoa moldável. As crianças são usadas por Jesus porque elas são moldáveis. A matéria-prima mais extraordinária que Deus já produziu foram crianças. Você toma uma criança recém-nascida e essa criança, ela começará a absorver todas as influências que lhe são dadas. Se as influências são boas, você terá um caráter nobre, um caráter elevado e uma vida digna. Se as influências são más, elas produzirão um fruto perverso, um fruto corrompido. Por quê? Porque as crianças, como barro na mão do oleiro, são moldáveis.
E quando você transmite para as crianças ensinos adequados, valores adequados, princípios de vida adequados, essa criança vai desenvolver uma vida nobre, digna, irrepreensível diante de Deus e da sociedade. Por isso que lá Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Porque a criança tem esse aspecto de ser maleável, de ser moldável. Assim também tem de ser o crente. O crente tem de ser uma pessoa moldável, uma pessoa em quem o toque de Deus vai produzindo uma nova imagem, vai produzindo uma nova criatura, uma pessoa que está sendo transformada a cada dia pela graça do Senhor. Uma pessoa que sofre a ação de Deus e Deus está formando nele a imagem do seu Filho Jesus. Mas isso só acontece quando nós, como as crianças, somos moldáveis, somos sensíveis à ação de Deus em nossas vidas. Meu amado, as crianças, elas são perdoadoras. As crianças esquecem aquilo que lhes é feito. As crianças, elas esquecem mágoas, ofensas, desentendimentos, rancores. Olhe para uma criança. Eles estão brincando e de repente eles se desentendem e um deles fala assim: eu nunca mais vou falar com você, mas daqui a pouquinho os dois já estão brincando de novo e tudo aquilo que aconteceu de desentendimento foi esquecido, ficou no passado. Como crentes, nós devemos ser assim. Por isso Jesus usa as crianças, aquela criança como exemplo. Nós devemos ser exatamente assim, perdoadores. Não devemos ser pessoas que vivam guardando aquilo que lhes foi feito. Não, devemos ser pessoas que aprendam a lição da tolerância, do perdão, do esquecimento. Devemos ser pessoas que vivem continuamente na dinâmica do perdão. Meu amado, muitas vidas estão se perdendo, mesmo dentro da igreja, porque as pessoas se tornaram rancorosas, amargas, tristes, ressentidas, porque guardam rancores e amarguras contra seus irmãos. Não, aprendamos com as crianças a desenvolver um caráter perdoador. Meu amado, nós entramos no reino de Deus quando nos convertemos e tornamos cristãos. Entramos no reino de Deus e começamos a nossa jornada espiritual convertendo-nos e tornando-nos como crianças. Como devemos dar continuidade à nossa jornada espiritual? Da mesma maneira. Cultive esse coração sensível a Deus como o de uma criança. Cultive no seu coração a humildade de uma criança para com Deus. E continue a sua jornada, a sua peregrinação espiritual como uma criança humilde diante do Pai. Dessa maneira, a sua vida espiritual será uma vida espiritual muito mais rica, muito mais abundante. Que Deus te abençoe.